Boa noite, a paz de Jesus. Vocês estão bem? Assim? Estão bem? Estão acordados? Estão felizes? Estão atentos? Então olha mais uma vez para essa gracinha que está do seu lado, aí atrás de você, na sua frente, e fala assim: olha, eu te amo em Cristo. Você é uma joia rara. Você é uma ovelhinha linda. E eu serei o seu pastor. Eu me chamo Rejane. Sou esposa do Reginaldo. Vem aqui um pouquinho na frente, amor. Vem apresentar a sua figura. Esse é o meu esposo, o meu gatão, a minha ovelha, né? E eu sou a pastora desta ovelha, como sou pastora de outras ovelhinhas que ficaram lá em casa. Nós temos uma família numerosa, né? Sou mãe de 7 filhos. Minha barriga esticou e encolheu durante 7 vezes, né? Porque o Senhor tinha um propósito para mim e para o Reginaldo. A nossa história é uma história comprida, né? Hoje não vai ser dado testemunho aqui, mas eu espero, numa outra oportunidade, puder vir aqui e dar o meu testemunho, o nosso testemunho para vocês. Nós somos do grupo de oração da comunidade Perpétuo Socorro, que fica lá no bairro Santa Amália, para lá do Círculo Militar um pouquinho, né? E nós estamos na função de coordenadores diocesanos do Ministério para as Famílias. De repente, o Senhor veio nos pastoreando de longa data para falar assim: olha, agora eu quero que vocês façam aquilo que eu sonhei para vocês. Mas não foi fácil a gente chegar até aqui, não. Porque nós também somos ovelhas arredias. Não é verdade? Mesmo que a gente ore, mesmo que a gente queira ser dócil à voz do Espírito Santo, mesmo que a gente queira ser ovelhinhas dóceis, domesticadas, nós somos muito arredios. Quem se sente uma ovelha? E você se sente uma ovelha arredia? Vixe, que o Espírito Santo nesta noite possa mesmo infundir nos nossos corações a humildade de reconhecermos que somos arredios, que somos ovelhas muitas vezes desgarradas, porque nós pecamos todos os dias. O Espírito Santo vem, cutuca a gente, puxa a gente, empurra a gente, dá um pontapé, fala assim: é por aqui que você tem que ir. Ah, mas nós, ovelhinhas arredias, pulamos a cerca e vamos pastar lá no pasto do vizinho, que não estamos contentes com o nosso pasto. Não é verdade? Então, para a gente começar a reflexão desta noite, eu queria, antes de tudo, que vocês ficassem de pé só mais um pouquinho. Que você colocasse a mão no seu coração. Que você fechasse os seus olhos. E que você pudesse ver com os olhos da fé o grande pastor, Jesus de Nazaré, à sua frente agora.
que você pudesse já entregar o seu coração como vocês já entregaram nesse momento anterior. E fosse dizendo para Jesus: Jesus, eu quero ser uma ovelha mais obediente. Eu quero ser uma ovelha bonita, agradável aos olhos do Senhor. Eu quero pertencer, Senhor, a este curral de ovelhas, ovelhas escolhidas por Ti, para fazer parte do Teu rebanho. Eu quero, Jesus, de todo o meu coração, obedecer a Tua voz. E mesmo nos momentos que eu não reconhecer a Tua voz, por causa das influências externas, das influências do mundo, que a Tua misericórdia e o Teu infinito amor possa abrir os meus olhos, os olhos da fé, os meus ouvidos, os ouvidos da fé, e que eu Te obedeça, Jesus. Sou bom pastor, vamos cantar. Ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. E mais uma vez: sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Maus pastores num dia de sombra não cuidaram e o rebanho se perdeu. Vou sair pelos campos, reunir o que é meu, conduzir e salvar. Sou bom pastor, sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. E você que tem a palavra, vamos lá em Ezequiel. Ezequiel 34, versículo 11 seguintes. E vamos ficar atentos ao que Jesus tem para mim e para você nesta noite. Que nenhuma palavra que saia da minha boca seja pelo meu humano. Que todas as palavras que saiam dos meus lábios, que seja da vontade do Senhor Jesus, o nosso grande pastor. Encontraram? Amém ou misericórdia? Ezequiel 34. Amém? Misericórdia. Levante a mão quem não conseguiu encontrar ainda, que um bom pastor irá ao seu encontro. Amém? Assim diz o Senhor Javé: eu mesmo vou procurar minhas ovelhas, como o pastor conta o seu rebanho,
quando está no meio de suas ovelhas que se haviam dispersado. Eu também contarei as minhas ovelhas e as reunirei de todos os lugares por onde se haviam dispersado. Nos dias nebulosos e escuros, eu as retirarei do meio dos povos e as reunirei de todas as regiões e as trarei de volta para a sua própria terra. Aí eu próprio cuidarei delas como pastor, nos montes de Israel, nos vales e baixadas do país. Vou levá-las para pastar nas melhores invernadas, e o seu curral ficará no mais alto dos montes de Israel. Aí elas poderão repousar num curral bom e terão pastos abundantes sobre os montes de Israel. Eu mesmo conduzirei as minhas ovelhas para o pasto e as farei repousar. Oráculo do Senhor Javé. Procurarei aquela que se perder, trarei de volta aquela que se desgarrar, curarei a que se machucar, fortalecerei a que estiver fraca. Quanto à ovelha gorda e forte, eu a destruirei, pois cuidarei do meu rebanho conforme o direito. Palavras do Senhor. Pode deixar aberto aí, que a gente ainda vai voltar na palavra. Verdes prados e belas montanhas, hão de ver o pastor rebanho atrás. Junto a minhas ovelhas terão muita paz, poderão descansar. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Qual é o pastor que é capaz de dar a sua vida pela sua ovelha? Somente um pastor, e o pastor verdadeiro, foi capaz de doar a sua própria vida por esta ovelha que aqui vos fala, e por tantas outras ovelhas que estão reunidas e outras tantas que estão dispersas. Essa palavra nessa noite, eu gostaria de começar a reflexão dela chamando a atenção pela quantidade de verbos que foi colocado aqui. Eu sou professora de língua portuguesa, então quando eu li a palavra eu falei, caramba, olha o que Jesus tem para falar para nós nesta noite. Olha a quantidade de promessas que Ele nos faz nesta noite, nesta palavra. E Ele foi colocando verbos, vou procurar. E eu estou assim meio que às vezes gaguejando porque eu estou sem óculos. Aí as letrinhas vão e voltam. Contarei minhas ovelhas, reunirei, retirarei, trarei, cuidarei, vou levá-las, conduzirei minhas ovelhas, procurarei, fortalecerei, curarei e destruirei. Para que tantos verbos? O próprio verbo que se encarnou usa dos verbos para nos falar, para nos prometer a salvação, para prometer para mim e para você nesta noite, neste momento, que nós não estamos sozinhos,
que o bom pastor, o grande pastor, vela por nós, cuida de nós. E que mesmo naqueles momentos de escuridão, de aflição, naquele momento de desgraça, aqueles momentos muito ruins, tenebrosos, que nos afastaram da presença do Senhor, seja por um breve tempo, seja por um tempo mais prolongado, seja por décadas, seja por uma vida, Ele vai atrás de você. Ele foi atrás de mim quando eu me desgarrei. Ele foi atrás do Reginaldo quando ele se desgarrou. E nós estamos aqui. Ele foi atrás de cada um de vocês. E é por isso que vocês estão aqui hoje. Ele chamou cada um pelo nome para estar aqui nesta noite. Falou: Rejane, Reginaldo, Messias, Auxiliadora, Marcos, Luciele, Benedita. Cada um, Ele foi chamando pelo nome. E não importa para Ele se você estava lá lavando roupa, se você estava numa repartição pública, se você estava de férias, se você estava dançando um baile, estava cuidando dos netos, dos filhos, o que você estivesse fazendo. O bom pastor foi ao seu encontro, tocou o seu coração e disse: venha, eu quero você nesse redil hoje, porque o que eu tenho para te falar nesta noite, eu só posso fazê-lo lá, hoje. Eu quero começar lançando uma pergunta para vocês. Vocês são pastores? Vocês são missionários? Podem responder. São pastores? São missionários? A qual pastoral vocês pertencem? Como? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Qual outra pastoral que vocês pertencem? Vocês me disseram, acabaram de dizer, Jesus é testemunho, o grande pastor que está aqui conosco é testemunha. São missionários e são pastores. Vocês vivem todos na mesma casa? Vem falar para mim aqui que tem um grande colégio, todo mundo mora ali junto. Não, né? Cada um tem a sua casa. Cada um tem as suas atribuições lá, no seu trabalho, dentro da comunidade. Vocês são missionários e são pastores de onde vocês estão inseridos. São pastores e missionários primeiramente lá na sua casa, na sua igreja doméstica. Você tem a missão de cuidar do seu rebanho. Quem é pai, quem é mãe aqui, cuide do seu rebanho, dos seus filhos. Quem é casado, cuide da sua ovelha. Quem namora, quem está noivo, cuide da sua ovelha. Você é o pastor dela. Mas por que chamar de ovelha? Eu poderia continuar chamando a minha ovelha de gatinho, né? Vocês poderiam chamar suas ovelhas, seus maridos, seus namorados, de gatinhos, de leopardos, qualquer outro. Mas por que ovelha? Vocês sabem me dizer por quê? Porque naquela época, lá naquela época, bem ali, os grandes rebanhos, a maioria deles eram de ovelhas, né?
cabras, bodes. E Jesus precisava falar com as pessoas de uma maneira muito clara. E é por isso que a gente lê a palavra e traz isso para o nosso dia a dia, para que as pessoas possam entender de uma forma muito simples, muito humilde, o que Jesus tem para mim e para você. Porque somos ovelhas, porque as ovelhas são fáceis de você lidar. Mesmo quando elas se dispersam, quando elas se tornam arredias, é um animal fácil de você domar novamente. Quem já viu um grande rebanho de carneiros aqui, de ovelhinhas? Quando se procura matar um carneiro para fazer um churrasco, vai na magrinha ou vai na gordinha? Podem responder. Na gordinha, né? Ninguém vai na magrinha. Ninguém vai naquela que está desnutrida. Procura a ovelhinha mais gordinha. Quando você vai procurar um frango para comprar, você procura o franguinho maior. Quem vive na zona rural, ou quem já morou no sítio, vai matar um porco, vai matar uma vaca, um boi, procura sempre o mais gordinho. O mais gordinho vai ser o sacrificado. E aquele mais magrinho vai ficando lá no cantinho. Quantas vezes nós queremos ser a ovelha mais gordinha. Nós queremos estar em evidência. Só que nós precisamos ter a sabedoria, ter a humildade e querer ser aquela ovelha magrinha, para que Jesus possa vir cuidar de nós. Ser aquela ovelha desnutrida, para que o Espírito Santo de Deus possa vir e nos inundar com o seu amor. E ele continua dizendo aqui: quanto a você, rebanho meu, assim diz o Senhor Javé, vou julgar entre ovelha e ovelha, entre carneiros e bodes, ou seja, ele vai separar as ovelhas boas das más. Ele vai ser o juiz. Nós não sabemos qual será o dia que Jesus vai voltar. Nós não sabemos o dia que o grande pastor vai separar o seu rebanho. Mas de uma coisa nós sabemos, porque lá em João, capítulo 10, de 1 a 18, Jesus faz 3 comparações na parábola do bom pastor. A primeira comparação está lá em João 10, de 1 a 5, que ele se compara, ele sendo o pastor e o assaltante. Porque o pastor, ele está sempre diante das suas ovelhas. O pastor fala e as suas ovelhas ouvem e reconhecem a voz do pastor. O pastor chama e as ovelhas o seguem. O assaltante não entra pela porta da frente. Ele não entra pela porta do curral. Ele dá um jeito de pegar um atalho. Ele entra às espreitas. O assaltante não faz outra coisa a não ser prejudicar, roubar, matar, saquear. A segunda comparação que Jesus faz está de 6 a 10, e ele diz: eu sou o porteiro, eu sou a porta das ovelhas. Naquela época, aqueles grandes currais,
Todos os pastores daquela grande região traziam suas ovelhas para passar a noite. No outro dia de manhã, os pastores chegavam, batiam palmas ali na porteira, o porteiro vinha, abria, o pastor entrava e chamava suas ovelhas, cada uma pelo seu nome. E as ovelhas seguiam seus pastores. Se tivessem lá 150 ovelhas e chegasse o pastor e chamasse as suas ovelhas e as dele eram apenas 25, suponhamos, as 25 ouviriam e o seguiriam, as outras ficariam intactas. Elas não iriam seguir aquele pastor. Por quê? Porque ele era um estranho. Elas não reconheciam aquela voz, até chegarem os seus pastores e chamarem suas ovelhas. Assim todas sairiam e iriam pastar. A terceira comparação que Jesus faz está de 11 a 18 do mesmo capítulo, que é onde ele se coloca como bom pastor. E ele diz assim, que tem um critério para separar, para nós podermos saber a diferença do pastor para o assaltante, daquele que faz o bem para aquele que faz o mal. É que o verdadeiro pastor, ele dá a sua vida por suas ovelhas. O mau pastor, aquele que se diz pastor, quando chega a hora do perigo, a hora que os lobos ferozes chegam para atacar as ovelhas, ele não vai se colocar diante das suas ovelhas para defendê-las. Ele vai ser o primeiro a pular fora, a correr, a fugir, deixando suas ovelhas desamparadas. Trazendo isso para o nosso país, para o nosso dia a dia. Os nossos falsos pastores, os assaltantes, são os nossos governantes. E líderes religiosos que às vezes nos compram com meia dúzia de palavras bonitas, com meia dúzia de ações que enchem os nossos olhos, mas que não são verdadeiras, que não passam de ilusão. E depois que eles retiram tudo que nós podemos oferecer, nos descartam, nos deixam perecer. Nós, famílias, olha o que nós estamos enfrentando. Eu nem vou dizer dos outros segmentos, porque todos os outros segmentos estão dentro da família. Todos saem de uma família. Nós estamos perecendo. Precisamos estar atentos. Assim como o porteiro fica atento com suas ovelhas, precisamos estar atentos lá em casa, de joelhos dobrados, em oração, pelos nossos casamentos, pelos nossos filhos, pela nossa comunidade, pela nossa paróquia, nosso país, pelo mundo inteiro, pela nossa salvação. Não precisam pegar. Em João, Jesus diz assim: eu garanto a vocês, aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. E se você é pastor, lá na sua pastoral, seja ela qual for, qual está sendo a sua atitude hoje, diante dessa pastoral? Como está a sua missão? Você está tentando imitar Jesus? Você está dando a sua vida pelas suas ovelhas? Lá no seu trabalho, você chega, você diz um bom dia com um sorriso bonito?
Ou você pega todas as suas aflições, toda a sua tristeza, toda a sua lamentação e leva para o colega de trabalho, porque muitas vezes ele pode estar pior do que você naquele dia. Como está o seu irmão de comunidade do grupo de oração? Porque não são só as pessoas que fazem parte do Ministério de Música, que estão aqui à frente, que são pastores. Nós que sentamos aí também somos pastores de quem está aqui na frente. E quando nós caímos, quantas vezes nós reclamamos que os nossos pastores não vão nos fazer uma visita? Porque fulano de tal não fez uma visita, eu precisava tanto. Fiz uma cirurgia, entrei em depressão, estou precisando. Mas eu não parei para pensar que aquele pastor que deveria ter ido lá me pastorear, precisava antes ser pastoreado por mim. O pastoreio é uma faca de 2 gumes, é uma moeda de 2 faces. Embaçou de novo, peraí. Depois de fazer sair todas as suas ovelhas, ele caminha na frente delas. E as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que Jesus queria dizer. Naquela época, eles não entenderam o que Jesus queria dizer. Mas e hoje? Você entendeu o que Jesus quis dizer com a parábola do bom pastor? Eu entendi. Eu tenho certeza que todos nós entendemos. A palavra é muito clara. A pergunta é: por que eu tenho que me contentar com tão pouco? Porque se os grandes assaltantes, aqueles que nos comandam, aqueles que governam o nosso estado, o nosso país, o nosso mundo, só me deixam migalhas, por que eu preciso aceitar isso? Se o meu pastor é maior que tudo isso. Se aquela pastagem que o meu pastor, que o meu Jesus, o meu Salvador tem para mim, está bem mais alta, bem mais verde, por que eu tenho que me contentar? E não podemos nos esquecer de outra coisa. Não tem aquele ditado que diz assim: o povo merece o governante que tem? Não tem isso? Não está de todo errado. Nós criticamos, nós blasfemamos, e criticamos todos os dias o governo, o prefeito, a presidenta. Criticamos. Quem de nós já fez uma novena para aqueles que nós criticamos? Nós também somos pastores de quem está lá em cima. De repente é isso que Jesus está pedindo para nós nesta noite. Porque é fácil eu dobrar o meu joelho e rezar pelos meus filhos, pelo meu esposo, pela minha comunidade, porque estão próximos, que ainda não tentaram me prejudicar, não tentaram tirar. Mas eu preciso pensar que os meus governantes, aqueles que estão me prejudicando hoje, de alguma forma, com as leis absurdas que estão colocando contra a minha família, também precisa da minha oração, também precisa do meu pastoreio espiritual. Quanto tempo eu tenho ainda? Já estourei. Já estourei, né? Eu tenho mania de fazer isso, gente. Eu falo demais. Mas é na simplicidade que Deus age. É na simplicidade que Ele pastoreia a mim e pastoreia você.
Eu tinha preparado tanta coisa para falar, não usei nada. Usei sim o versículo que eu anotei aqui para eu não esquecer. Sabe por quê? Porque Ele é o meu pastor, é Ele que me conduz. E você que quer se deixar conduzir pela ação do Espírito Santo, pela ação desse grande pastor, você vai colocar a mão no seu coração agora e dizer: Jesus, eu estou preparado